Manda casos. Eu e o meu namorado, com quem estou há 3 anos, sempre tivemos uma relação com muito diálogo. Falamos muito abertamente sobre o que gostamos ou não na cama. Então não demorou muito até ele contar que curtia usar calcinhas. Não porque se sentia mulher ou fosse crossdresser. É que ele se via muito mais bonito usando calcinhas. Ele sempre acha que valoriza a bunda dele, por exemplo. Além de que peças costumam ser mais legais do que as cuecas masculinas. Há mais variedade de cores, tamanhos, acabamentos, enfim. E meu namorado sempre foi vaidoso. Inicialmente fiquei um pouco chocada, não vou negar. Mas, como sempre tivemos esse diálogo aberto, fomos descobrindo como incluir esse fetiche dele na nossa relação, de uma maneira que deixasse tanto ele quanto eu confortáveis. Foi um bom aprendizado e hoje em dia acho um tesão pelo de calcinha, porque sei que ele está feliz. E vamos falar a verdade, é apenas uma roupa, não é mesmo? Tá aí, né? Podemos encerrar essa história sem comentar, porque ela tem uma generosidade no acolhimento do desejo, faz uma reflexão importante, gente, tá bom, é uma calcinha. O que essa calcinha significa? Significa toda a feminilidade? Significa que vai chegar lá e vai né, mudar depois e é uma pessoa transgênero ou não é uma pessoa transgênero? O que isso significa? Então, é interessante o jeito que ela funciona ali, né? Eu acho que esse caso é tudo que o caso primeiro tinha que ser e não conseguiu ser, né? Eu acho muito legal como ela admite que sim, no primeiro momento foi estranho, porque eu também acho isso. Eu até queria falar sobre isso com a Alene. Não é todo mundo que está no mesmo lugar de libertação, porque todo mundo fala, eu tinha uma cabeça aberta, acho que a gente conversava sobre tudo. Tudo bem, gente, mas tem muita gente que não tem essa cabeça aberta, que não está conversando sobre tudo, mas que não é por causa disso que também tem que ser desconsiderada na relação ou na proposta sexual. Então, eu acho que num primeiro momento é normal para algumas pessoas estranharem, né? Pô, pedir para usar calcinha, peguem, o BDSM. E também não é porque no primeiro momento tu fez uma reação meio, nossa, sério que tu quer fazer isso? Que acabou a conversa, né? Eu acho que existe um processo que... essa é a minha pergunta. Qual que é o processo que é o limite do convencimento até o momento de, tá, agora eu já fiz a minha parte, já dei minha palestra, já falei tudo que eu tinha para falar, e agora fica com o outro escolher. Como que é essa jogada de convencimento, Alene? Essa jogada de convencimento. Eu acho assim, você apresenta aquilo que você gosta. Vai ter várias estratégias para isso, dependendo do seu fetiche, dependendo de como você enxerga a abertura do seu parceiro ou não. Quando você fala, sim, muitas vezes as pessoas vão ter esse estranhamento inicial, vão achar esquisito, vão achar um negócio meio assim. Convencimento. Eu não acho que a gente convence ninguém. Eu acho que a pessoa tem que estar aberta a estudar, a conhecer e ver se aquilo é um limite para ela ou não é. A gente trabalha muito no conceito de limite, assim. Se é um limite e acabou. Pode ser o limite mais bobo que seja. Se é um limite, você não faz e pronto. Mas eu acho que a pessoa tem que investigar se aquilo é realmente um limite, se aquilo é realmente um problema para ela, se aquilo é realmente uma coisa que vai muito além de tudo que ela acha aceitável, ou se é só porque ela não tinha visto o parceiro naquele lugar antes, ou se é só porque ela não tinha imaginado que aquilo fosse possível, ou se é só porque ela não investigou ainda que aquilo pode ser bacana, pode ser seguro, que não tem nada a ver com quem a pessoa é ou deixa de ser, que é uma coisa que ela gosta e ela se abriu para dividir com você. Ela teve essa coragem de pegar, conversar e falar, olha, eu queria experimentar isso, o que você acha? Sabe? Então... Eu acho que também tem uma coisa que não precisa ser assim, tipo, se jogar na piscina gelada, né? Dá para botar o pezinho, depois dá para botar a perna, não precisa mergulhar correndo, né? Eu acho que quando tem essa conversa que até a gente tem nesse caso aqui, dos dois entrando juntos nessa história, ele com a coragem de expor o desejo e com o acolhimento da parceria, deles irem chegando ali num lugar. No final, ela fala, é só uma roupa, que ela ainda também, até por um lado, desmistifica tudo, né? Porque, e é isso também, né, Ana? Esse é só um pedaço, principalmente se tu tá num relacionamento
maior com a pessoa, aí seja monogâmico ou poliamor, enfim, mas só no relacionamento, são vários aspectos da vida que tu divide com aquela pessoa, né? Tu tem uma família, é teu parceiro de vida, tu gosta de viagens, de ver séries, de transar baunilha às vezes usar calcinha. Enfim, é só mais um aspecto daquela relação, não é, Ana? Então, é mais um aspecto, ela dá conta do desejo dele, ela dá conta da vaidade, porque ela fala da vaidade, né, quer dizer assim, o quanto que ele gosta de se ver ali, então ela dá conta da vaidade desse parceiro, outras pessoas não dariam conta, né, e você sabe que eu me lembro de um caso, que o sujeito, assim, ele contando assim, que quando ele expôs a primeira vez o desejo de usar calcinha, ele expôs com uma namorada, e a namorada falou assim, sério? Tá, então pega a minha aqui, vamos ver. E ela ofereceu a calcinha dela. Bom, e aí ele passa a ir comprar a calcinha com a namorada junto, e eles passam, aí ele sai de calcinha debaixo do terno para jantar, e eles riem, com aquilo vira um segredo dos dois. Então ele conta que ele teve uma experiência de acolhimento do desejo, de diversão e de lúdico, que essa mulher acolheu, muito legal. E aí depois ele fala que naquele momento atual ele estava casado, com uma mulher que ele amava, que um dia ele deu uma sugerida e ela já fechou e falou, nossa, nem a pau. Então, assim, claro que talvez também faltou, como a Lene disse, mais tempo para o outro, porque às vezes as pessoas se assustam, a gente também tem que entender isso. Às vezes essa abertura leva mais tempo. Que eu acho que é importante. É isso que eu acho que é importante a gente falar também, porque nem todo mundo está desconstruído, nem todo mundo está no mesmo nível de evolução, e não quer dizer que o outro tá criticando o desejo, é que calma, tu tá fazendo isso já há um tempo, eu cheguei agora nessa informação. Exatamente, é isso mesmo. Deixa eu entender, me explica por que você gosta disso, deixa eu ler alguma coisa, deixa eu pesquisar mais, deixa eu processar, é exatamente isso, não precisa ser imediato, mas sempre dá para começar pelo mais leve, sempre dá para ir gradando conforme você fica confortável. Tem muito isso também, né? As pessoas irem entendendo até que ponto elas conseguem ir juntas. E esse relato é maravilhoso, eu adorei isso, porque ela relata todos os passos e deu tudo certo no final, e ela adora. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz, e ela viu que ela gosta porque ele gosta, mesmo que seja um gosto que, se ela tiver outro parceiro depois, ela não vai repetir, ela tem uma experiência boa com isso, ela tem uma lembrança boa, porque foi gostoso. E às vezes também, né? Nem todo, desculpa, Ana, mas nem todo desejo tem que ser compartilhado. Às vezes pode ser isso, pode ser uma troca. O cara fala, eu gosto da calcinha lá, eu gosto de transar, sei lá, em lugares escuros. Aí ele vai lá e faz uma coisa por ela faz uma coisa por ele, né? E aí não precisa todo mundo gostar 100% dos mesmos fetiches, né? E é muito legal. E às vezes não dá certo. Sim. Fala, querida. Eu ia falar que é muito legal quando você descobre que você gosta também. Eu tive essa experiência com podolatria. Eu saí com podólatra pela primeira vez, sem imaginar que eu ia gostar daquilo. Tipo, vamos experimentar, vamos ver como é que é. Descobri que eu gostava muito, e muito tempo depois, com outro parceiro, aconteceu do parceiro falar, tipo, você gosta, eu não sou podólatra, mas você gosta desse negócio? Deixa eu experimentar, ver o que eu acho. Quando ele viu quanto eu gostava, ele passou a gostar também. Então, tem muito isso, de você ver a reação do parceiro, entender como pode ser prazeroso para todo mundo que está envolvido. Exatamente, acho que é um convite, né? Eu acho que quando vai pelo lúdico, pelo convite, da curiosidade, vai mais fácil. Quando vai pelo julgamento, o que é isso, por quê, por que a pessoa sim, porque a pessoa tem trauma na infância, já vai errar. Agora, é bom lembrar, né, que tem, de fato, alguns desejos não são possíveis de compartilhar para muitas pessoas, então tem coisa que, de fato, é aversiva. Não dá. Eu olho para aquilo e não consigo, não tenho tesão nenhum. Isso também acontece. Alguns casais resolvem isso. Bom, então tá, o que a gente partilha, o que a gente vai fazer fora? Então, relações não monogâmicas, por exemplo, nesse sentido, podem favorecer. Alguns ficam bem se masturbando, vendo lá as suas preferências e fazendo sexo com a parceria, porque funciona bem. E alguns ficam no segredo, ou tipo, se vira, negão, entendeu? Vai para lá que eu tô aqui.
E eu quero só trazer mais uma contribuição e perguntar para a Lene também, que a Lene, eu tenho uma percepção, a partir do que eu tenho estudado e da clínica, queria ver se você tem a mesma percepção e como isso está mudando. Porque, normalmente, as pessoas, os homens, né, eles lidam melhor com os fetiches. Lidam melhor no sentido da aceitação das suas práticas, sabe? Mesmo que eles não revelem para as parcerias, porque isso acontece muito, então assim, eu não revelo para minha companheira e vou praticar o meu fetiche em outro lugar, ou com uma profissional do sexo, ou num grupo específico, às escondidas. Mas eu sinto que os homens têm mais facilidade para depois cair naquele do tipo, é o meu fetiche, eu curto isso. Nem todos, nós não estamos falando de todos. Eu acho que as mulheres ainda têm um pouco mais de resistência com aquilo que não é tão tradicional. O que você pensa? O que você tem visto? Então, eu tô muito numa bolha, assim, de pessoas que já estão confortáveis para falar sobre isso, mas eu acho que tem muito a ver com ser homem e ser mulher na sociedade. O homem é estimulado a demonstrar toda a sua sexualidade, viver toda a sua sexualidade plenamente, explorar à vontade, e a mulher ainda é muito reprimida. Então, nesse binarismo existe isso de pessoas criadas como mulheres serem muito reprimidas, terem essa ideia de que não pode explorar tudo, não pode demonstrar tudo, não pode ser tudo, ou que é errado, né? E enquanto para quem é criado como homem, tem essa coisa de pode viver mais, pode, né? É mais liberado, assim, acabam, sim, aí eles acabam explorando mais. Mas também, claro, tem o fato deles colocarem mais a sexualidade para fora em alguns pontos também, quando os homens gostam dos fetiches menos aceitos socialmente, assim, né? Tipo, homens que são submissos e tal. Aí eles têm muito problema para falar. Eles não têm problema em gostar, em pesquisar, mas em se pronunciar, em se expressar, em falar abertamente sobre, é bem difícil também, porque vai contra essa imagem do homem viril, né? Socialmente levado aí.